Com a nova política de preços da Petrobras, que entrou em vigor no final de junho, a petroleira já aumentou o preço do combustível mais de 10 vezes. E essa alta também fez a inflação subir, assim como a energia elétrica, o gás de cozinha e muitos outros produtos e serviços. É uma cadeia de reajustes que vai ter impacto na outra ponta da linha, ou seja, o bolso dos brasileiros. E para analisar esse momento econômico tão complicado, eu converso agora com o advogado e também economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde, uma boa tarde especial aos telespectadores. E é um prazer, uma satisfação sempre participar da programação da PUC TV. Danilo, agora a gente percebe justamente o que eu acabei de dizer, que essa questão do combustível, né? De que, como ele impacta, né, numa série de cadeias. A gente está vendo aí o pessoal invadindo as distribuidoras de combustível, todo o movimento, protestos, enfim. Porque realmente é um item que ele mexe aí com toda uma cadeia, né? Mexe com toda uma cadeia, tem um impacto direto no preço dos produtos, né? Eu acrescento, inclusive, o setor de transportes. Quando você tem um reajuste no preço dos combustíveis, é natural que ocorra em paralelo, no mesmo caminho, o reajuste na tarifa de transporte público. Sim. E não só transporte público, mas no preço dos alimentos, já que toda a logística para produção e distribuição dos alimentos acabam encarecendo em razão do alto custo do combustível, né? Então o impacto é real, o impacto é direto e imediato. E é natural que os indicadores de inflação, agora em razão desses sucessivos reajustes, é natural que a inflação tenha uma tendência de alta agora nos próximos dados a serem divulgados no final de novembro. Então, esses preços também devem continuar? Como é que você analisa isso? Eu acredito que o aumento do preço dos combustíveis certamente impactará no preço Ontem de uma nós já série vimos postos lá em Aparecida chegando a quase R$5, né? Pois é, quase R$5, Meu R$4,99. Há pouco a reportagem, sim, né, do jornal mostrou postos praticando a R$4,99. Agora, nestas variações sucessivas de preço, é importante destacar alguns aspectos. Em primeiro momento, nós tivemos um reajuste na alíquota do ICMS, que foi, a alíquota hoje aqui no estado de Goiás está na casa de 28%. Está dentro da média do que os demais estados praticam, que é entre 25% e 31%. Mas houve sim um reajuste no início do ano, inclusive, que acabou resultando num primeiro aumento. E, em sequência, nós tivemos em julho aquele decreto que alterou inclusive PIS e COFINS, incidentes sobre o setor dos combustíveis, que trouxe uma variação significativa em termos percentuais. A alíquota saiu de 0,38 e foi para 0,79. Então, isso acabou representando, em termos gerais, algo próximo a 40 centavos no preço do etanol. E quando se aumenta o etanol, por óbvio que a gasolina acompanha, já que a composição da gasolina tem também lá na sua composição o etanol. E aí acredito, sendo de uma forma bem objetiva, que esse aumento que nós tivemos em julho, via decreto, foi totalmente inoportuno. Inoportuno porque veio às vésperas da entre-safra da cana-de-açúcar. Então, entre o período de novembro e até o início do mês de maio, é o período da entre-safra da cana-de-açúcar. Temos uma menor produção de etanol e, neste período, a sazonalidade de preço já é esperada pelo mercado. Então, eu vejo que foi inoportuno, porque às vésperas nós já tivemos um aumento e agora, entrando no período da entre-safra, onde já se espera uma variação no preço do etanol, vejo que somou aí todos esses fatores e está representando essa disparada desenfreada aí nos preços. Pelo cenário aí, a Petrobras deve rever essas medidas para acalmar o mercado, que está bem nervoso, né? A situação é que vemos as manifestações, né, ao ponto de ter a intervenção do Poder Judiciário, determinando ali uma reintegração de posse, enfim. Mas eu acredito que por um lado, sabendo que aí há a possibilidade de uma intervenção de preços por parte eu acredito que o preço vá desacelerar um pouco. Agora, o preço do etanol, ele alcançou, por um lado, esse valor de R$ 4,99, eu vejo que uma consequência também é da própria manifestação. Aliás, eu não estou aqui advogando a favor das empresas, não é bem isso. Mas veja, o que se deve observar é que, na medida que há o desabastecimento, é natural que, pela escassez, ocorra um aumento
um aumento dos preços nas bombas, né? Então, eu acredito que agora, normalizando a distribuição, já que está voltando aí por ordem daquela determinação judicial, como ficou demonstrado na reportagem, eu acredito que a tendência agora é de dar uma desacelerada, pelo menos nessa disparada, tangenciando a casa dos R$5. Danilo, agora a gente percebe que essa questão do aumento da gasolina, a gente volta e meia está percebendo que ela também está atrelada a vários fatores, por exemplo, até o mesmo climático. Furacões fora do país, né, acabaram interferindo, segundo a explicação que se dá para o consumidor. É por aí mesmo que a gente às vezes se sente um pouco enganado, não consegue entender essa matemática aí. Olha, eu acredito que não existe uma causa única, né? Sim. É possível dizer que o fator externo, o preço internacional interfere? Sim, mas vamos observar que quando falamos de etanol, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo é o Brasil. Sim. Né? Nós somos os maiores produtores. Então eu vejo que esse discurso, por um lado, ele justifica, mas não explica, né? Quando falamos em especial do preço do etanol, da composição do preço que aí, em consequência, o preço da própria gasolina, eu vejo que o Brasil ele é sim um grande produtor e existe uma autossuficiência na produção que garanta aí a prática de um preço mais justo. Ainda voltando um pouquinho falando sobre a questão da inflação, se esses preços continuarem, isso também pode refletir na meta da inflação desse ano, porque o Banco Central estava fazendo uma projeção, depois repensou os dados, pode ter uma influência aí? Com certeza. Explicando assim de uma forma bem rápida o que seria a inflação, a inflação nada mais é do que a variação média de preços de uma cesta de consumo, uma cesta de produtos. Então, o governo pega, por exemplo, o preço dos combustíveis, os alimentos, vestuário, e vai mensurando mês a mês a variação desses preços. Então, certamente os combustíveis impactarão dentro do indicador. Eu posso dizer que vai ser o ponto fora da curva, dentro dos itens que sofreu uma variação de preço muito grande. E acredito que, quando falamos aí do preço dos alimentos e do transporte público, pode ser que ocorra também uma variação positiva nesse sentido. Danilo, a gente está encerrando então aqui sua participação aqui com a gente. Espero que você volte outras vezes, porque esse assunto ainda vai render, a gente vai continuar acompanhando. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, registro aí um bom feriado aos telespectadores e agradeço mais uma vez a oportunidade.